mensagem desta noite, dando continuidade àquilo que Deus está nos ensinando, está a nos falar, a importância de cuidar dos pensamentos, a parte 3, amém? E nós vamos então aprender com o Espírito Santo para que tenhamos uma vida feliz, para que tenhamos uma vida abundante, para que de fato vivamos as promessas de Deus, porque todas elas foram consumadas na cruz do Calvário. Todas as promessas do Senhor estão liberadas sobre a minha e a tua vida. E agora o Senhor nos ensina a alcançá-las. Amém? Está todas elas liberadas para mim e para você. E diz a palavra do Senhor que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu recebo Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, eu sou transportado do império das trevas e o Senhor me coloca assentado nos lugares celestiais com Ele. Amém? E todas as promessas, todas as bênçãos estão liberadas para a nossa vida. E como elas chegarão? Por meio do conhecimento e da fé ativada na palavra de Deus. Amém? Então nós vamos viver aqui nesta igreja a vontade de Deus. Nós vamos viver aqui a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você crê? Recebe para a tua vida? Amém. Então diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, o Senhor dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas serão. Serão. Confesse isso. Os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Pastor, mas eles ainda não são. Mas é por fé que você está confessando que vai ser. Amém? Então, os nossos pensamentos todos serão os pensamentos de Deus. Nós vamos pensar como Deus pensa, porque a Bíblia diz, e nós cremos, pelo apóstolo Paulo, que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Deus pensa. Amém? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, então, olha, amado, com respeito, eu vou dizer isso para você. Olha como é distante um pensamento humano de um pensamento de Deus. Então, olha como nós temos que crescer nos nossos pensamentos para nos igualar aos pensamentos de Deus. Estão entendendo? E Deus diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, e olha que é bem mais alto, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, diga: eu vou alcançar. Eu quero que você diga com mais firmeza: eu vou alcançar. Eu vou alcançar. Amém. Você está aqui para isso. O Senhor te trouxe aqui para isso. Nós não somos mais uma igreja, nós somos a igreja de Jesus. Ele reina nesse lugar, é Ele quem nos ensina para que vivamos segundo a sua vontade e não a nossa. Eu quero que você feche teus olhos, curve tua cabeça e fale com o Pai. Ele está aqui, Ele está se movendo no meio de nós. Desde que demos início a este culto, o Senhor está operando em nosso meio. E Ele vai continuar operando em meu e teu favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus Cristo ressuscitado, Paizinho querido, nós te louvamos, te agradecemos, te honramos, Senhor, por tudo que tu és,
por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nosso favor. Estamos aqui nesta noite, Jesus, para pensar como o Senhor pensa. Estamos aqui nesta noite, Jesus, para ter os teus pensamentos, porque temos a mente de Cristo. E pela palavra, pela pregação da fé, a mente de Cristo será ativada em nós, para que de fato, Senhor, elevemos os nossos pensamentos, para que de fato, Senhor, venhamos pensar para agir conforme aquilo que o Senhor deseja, conforme aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Pai amado e bendito, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, nesta hora. Que haja, Deus, a compreensão. Que haja, Senhor, o entendimento pleno da Tua vontade, para que os Teus filhos reinem em vida contigo, Senhor. Para que em tudo, de fato, sejam mais que vencedores. Para que haja mudanças interiores. Para que venha, Senhor, estas mudanças internas manifestar as mudanças externas, onde o Teu nome será glorificado, Jesus, onde honras e glórias serão dadas a Ti. Pai amado e bendito, mais uma vez eu lhe peço, Senhor, com toda a humildade, submissão, temor e santo tremor, eu lhe peço para que eu seja usado por Ti nesta noite. Que mais uma vez o Senhor use a minha boca, que o Senhor use a minha vida para abençoar a Tua igreja, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para Te servir e servir aos meus irmãos. Em Teu nome, Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos que oraram comigo, digam bem forte: amém, amém e amém. Obrigado, meu amado, abençoado filho Vinícius, minha amada e abençoada, bendita pastora, minha esposa Daniele. Glória a Deus por vossas preciosas vidas que me auxiliam. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres que são imagem e semelhança de Jesus, aqueles que foram salvos na cruz do Calvário e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém nem nada pode tirar ou apagar, aqueles que são embaixadores em nome de Cristo nesta terra, ministros da nova e eterna aliança, aqueles que são sacerdotes, fazem parte de um reino de sacerdotes, aqueles que são as pedras vivas que vivem para glorificar e honrar o Senhor Jesus Cristo, aqueles que são também chamados o bom perfume de Cristo, são as cartas vivas escritas pelo Deus vivente. Assim como imagina em sua alma, assim Ele é. A nossa vida é o resultado dos nossos pensamentos. Aquilo que nós acreditamos ser é aquilo que nós somos. Então diga: eu sou aquilo que eu penso ser. Então nós começamos por aqui a entender algumas coisas. Nós começamos aqui a perceber, amém? Aquilo que Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é.
Então, eu sou aquilo que eu imagino. Aquilo que eu penso, eu sou. Então, a nossa realidade, ela é exatamente o que nós pensamos, sentimos e acreditamos. Então, nós podemos entender as pessoas que vivem, amados, insatisfeitas, as pessoas que vivem frustradas, pessoas que são tristes, que não veem nenhum prazer na vida, que não têm nenhuma boa perspectiva com a sua própria vida, não há boas expectativas, porque normalmente tiveram um modelo, um exemplo para si como padrão totalmente errado. Pensamentos que não eram os pensamentos de Deus e que foram estabelecidos na mente desta pessoa como uma verdade. Aquilo foi projetado na mente dessa pessoa, foi inserido, programando a mente desta pessoa, fazendo com que ela estabelecesse estes conceitos como verdade, quando na verdade é uma mentira. Quem está entendendo até aqui? Então as pessoas assumem para si aquilo, amados, que lhes foi mostrado como aquilo que deve ser para suas vidas. Muitas pessoas vivem o casamento achando que aquela forma que elas vivem é a forma certa de viver o casamento. É a forma que o casamento tem que ser vivido. E muitas pessoas não são felizes num casamento porque assumiram para as suas vidas este pensamento, este conceito errado sobre o casamento. Muitas pessoas vivem um estado financeiro que vivem porque acham, pensam que é assim que deve ser. É assim que tem que ser, porque isso é o que foi passado para elas. Então, muitas pessoas se conformam com várias situações, porque é isso que lhes foi mostrado dentro da família e por pessoas à sua volta. Então, quando você nasceu, a sua mente, o seu consciente, o seu subconsciente estavam totalmente vazios. Não havia nada aí. Estava prontinho para receber. Amém? Não havia pensamentos. Não havia nenhuma forma de ver as coisas a respeito da vida. Então a sua mente, ela foi recebendo informações, ela foi sendo programada de acordo com o ambiente em que você cresceu. E com as pessoas com que você cresceu. E a sua mente absorveu tudo como uma esponja. Sabe uma esponja seca? Você joga um líquido nela ali, ela puxa tudo. Assim é a nossa mente, desde a eternidade. Tudo que aconteceu no ambiente em que nós crescemos, tudo que o ambiente nos proporcionou, nós absorvemos. E estes pensamentos vieram, se instalaram em nossa mente como verdades. Então, o que nós mais podemos perceber é pessoas conformadas com aquilo que não é a vontade de Deus para elas.
Amados, eu tenho na minha mente uma recordação muito forte da minha família, dos meus pais, do modo de vida que os meus pais tiveram. Um modo de vida totalmente errado. Onde eu vi ali a conformidade com a situação. Eu vi ali a aceitação. Não que nós não temos que ser contentes, amém? Com aquilo que nós temos e somos. Vamos entender bem isso. Porém, eu não posso me conformar. Porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. O nosso Deus é um Deus de poder. Então, se eu creio que Deus pode mudar uma situação, amado, eu não posso me conformar com essa situação. Quem está entendendo? Então, pessoas que não conhecem isso, aceitam uma situação, se conformam com aquela situação, vivem toda uma vida com aquela situação, morrem naquela situação. E os pensamentos de Deus onde ficaram? Sei lá na onde. Estão entendendo? Está claro até aqui? Então, o ambiente, só para você entender, que língua que você fala? Você fala uma língua só? Fala duas? Fala três? Tem alguém bilíngue aqui? Eu falo uma língua só. Arrasto o inglês, mas é muito ruim. Então, eu falo língua portuguesa. Todos aqui falam língua portuguesa? E como que você fala língua portuguesa? Já parou para imaginar? Para pensar? Por que você fala língua portuguesa? Porque você cresceu num ambiente onde todo mundo falava língua portuguesa. Tem crianças que crescem no ambiente onde se fala mais que uma língua. E a criança aprende a falar outra língua tranquilamente. E ela cresce falando duas línguas, 3 línguas, 4 línguas. Porque aquilo está sendo inserido na sua mente e ela está absorvendo. Amém? Então, amados, o ambiente que você se desenvolveu lhe deu conceitos. Lhe transferiu ideias, pensamentos, exemplos, através da repetição. Através da repetição, assim como você aprendeu a falar o português. Fala mamãe. 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 Fala papai. Papai. E aí fica ali, né? Papai, papai. E a criança fica. Papai, papai. Até que a pessoa, papai. Mamãe. Não é? E a criança começa ali a se desenvolver a fala. De acordo com aquilo que ela ouve. Não é? Se ela ouve... Diz father, mother. A criança vai empucar isso e vai desenvolver isso. Mas só sei essas duas, hein? Não me cobra mais. Amados, o ambiente em que você cresceu foi responsável por programar a sua mente. E com todo o respeito pela tua vida, gerou o que você é hoje. Estão entendendo a profundidade disso? Então, assim, nós estamos indo para águas profundas aqui, porque nós precisamos tratar disso. São assuntos delicados, eu sei, eu entendo perfeitamente, porque antes da palavra ir para você, ela já cortou para o meu lado, ela já veio para mim. Amém? Então, mas a gente precisa aceitar com mansidão, acatar com mansidão, para que os nossos pensamentos se aproximem aos pensamentos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Está frio? Tá agradável? Se tiver frio, eu subo um pouco a temperatura. Tá bom? Amém. Se eu ver alguém tremendo aí, eu elevo a temperatura. Então, meus amados, o primeiro ambiente na vida de uma pessoa é a própria casa. É a própria família. E o segundo ambiente, posteriormente, é a escola. Onde a criança, no caso, vai ter um contato com
né, com um número muito maior de pessoas, um número muito maior de conceitos, de pensamentos e de ideias. Então, há pessoas que, por exemplo, viveram dentro de suas casas com escassez. Tiveram a sua infância, né? Tiveram na sua adolescência com muitas dificuldades na parte financeira. Então, os pais não podiam ter, não podiam comprar, não podiam dar aos seus filhos. E era uma vida, às vezes, com dívidas na família. E isso se estabeleceu como uma verdade para a vida daquela pessoa. Então, a pessoa ela cresceu nesse ambiente, num ambiente de escassez, num ambiente de dificuldade, num ambiente de dívida. E aquilo entrou, se estabeleceu na mente dela, está entendendo? E ela, na vida dela, na mente dela, o pensamento dela, que é isso, dívidas, escassez, dificuldade, ela pensa que isso é a verdade. Mas a verdade é o que está escrito na palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então aqui nós precisamos entender o quê? Que nós temos que nos contentar, ou seja, ter uma vida de ações de graças, uma vida de agradecimento a Deus por tudo, uma vida grata ao Senhor, porém não conformada. Então é uma linha tênue que a gente precisa entender bem isso. Porque eu preciso viver para agradar a Deus. Então, se eu vivo reclamando, eu não estou agradando a Deus. Se eu vivo murmurando, eu não estou agradando a Deus. Amém? Então, com os pensamentos de Deus, eu posso vencer uma dificuldade na vida tranquilamente. Com os pensamentos de Deus, eu posso passar por uma adversidade tranquilamente. Com os pensamentos de Deus, eu posso passar por um momento de escassez na minha vida tranquilamente. E de que forma? Contente. Porque tem muita pessoa, amado, que no tempo da dificuldade desagrada a Deus. Não vive isso. Não passa a dificuldade contente. Passa reclamando. A maioria das pessoas que eu conheço, no momento de dificuldade, passam reclamando. Passam murmurando. E isso não é ter pensamento de Deus. Quem está entendendo? Então nós somos contentes, porém não conformados. Quer confessar isso? Eu sou contente, porém não conformado. Porque em Filipenses 4,19 está escrito assim: e o meu Deus, aleluia, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Eu creio nisso, amado. Está escrito, eu creio, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Quer confessar isso? Quer confessar? Então vamos lá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. Amém. Olha o que Paulo também escreveu em 2 de Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rico,
se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amado, eu vou entrar aqui num ponto que é muito sério. E nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que não conseguem se ver ricos. Tem muitas pessoas que não conseguem, aqui dentro, nos seus pensamentos, se imaginar vivendo ricos. Por causa do ambiente em que foram criados, em que cresceram, por causa dos conceitos errados dentro da família e até mesmo depois, fora da família, no ambiente fora de casa, onde os pensamentos errados entraram, se estabeleceram, e essas pessoas têm uma grande dificuldade de se enxergarem ricos. Amados, tem pessoas que você perguntar e falar assim, rico? Eu? A pessoa ela não acredita que ela pode ser rica. Ela não acredita que ela pode ter a vida transformada. Ela não acredita que ela pode sim viver algo diferente que ela nunca experimentou na vida. Então isso precisa estar em nossa mente. Se ver rico. Sem soberba, sem arrogância, porque nós não vamos ser ricos para ser melhores do que outros. Nós vamos ser ricos para viver a palavra de Deus. Porque está escrito, e nós cremos nela. Então está escrito que o nosso Senhor, ele se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E isso, amado, é em tudo. Não é só rico, né? Não, porque eu sou rico espiritualmente. Amado, é isso também. É ser rico espiritualmente falando, na parte do conhecimento de Deus, e ser rico na questão material. Porque a Bíblia diz, olha, em 2 Coríntios 9, 8 a 11, olha o que diz a palavra de Deus. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo. Estão vendo? Então é para ter sempre em tudo. Não é para ser rico só no conhecimento. Para a glória de Deus, essa igreja é riquíssima no conhecimento. O Ministério Cristo Vive, amado, é riquíssimo no conhecimento, porque é um conhecimento dado pelo Senhor. E nós louvamos a Deus por isso. Então esse conhecimento já chegou à nossa vida e nos tornou ricos de conhecimento. Porém, agora o Senhor quer para os seus filhos, para a sua igreja, o enriquecimento material. Para quê? Para ter sempre em tudo ampla suficiência, amado. Para quê? Para que superabundeis em toda boa obra. Como é que eu vou poder ajudar generosamente se eu não tenho nem para mim? Como é que eu vou poder, fazer uma boa obra de modo significativo, amado, se eu não tenho a ampla suficiência? Se eu estou sempre com conta atrasada, se eu estou sempre devendo, se eu estou sempre na escassez, se eu não tenho, às vezes, as coisas dentro da minha casa. Quem está entendendo? Eu disse que nós íamos mergulhar para águas mais profundas. Porque nós temos que ter os pensamentos de Deus. Então, amados, ouça uma coisa. Fortaleza na mente impede o teu crescimento. Pensamentos errados que foram instalados aí impedem você de prosperar na vida. Impedem você de crescer na vida. Impedem você de querer voar mais alto. Impedem você de sonhar grande.
Quantas vezes você pensou, amado, em dar início em algum negócio e em seguida você falou, não vai dar certo não. Quantas vezes você se imaginou fazendo algo diferente na vida, na questão profissional? E em seguida você falou, não vai dar certo não. Deixa eu com o meu salarinho aqui. E com todo respeito pelo teu salarinho, porque é Deus que te dá, eu quero te dizer que Deus tem muito mais para te dar. Sabe, amados, para eu estar aqui pregando dessa forma, minha mente já teve que tomar um chacoalhão. Então, se você pergunta, pastor, o senhor se vê rico? Amado, eu me vejo muito rico. Eu me vejo riquíssimo. Não é pouco rico, não. A minha mente já está nesse nível de me enxergar muito rico. Para eu poder vir aqui e pregar para você dessa forma que eu estou pregando. Porque eu tenho que te levar a crer no que Deus pode fazer na tua vida. Deus pode! Está escrito. Eu não estou aqui te iludindo. Eu não estou aqui vendendo um sonho para você. Eu estou aqui pregando a verdade de Deus. E dizendo que Deus pode te fazer abundar. Que Deus pode te fazer você ter sempre, em tudo, a ampla suficiência. O que você ganha no ano dá um valor bom? Faz uma conta rápida aí. Sei que você é bom de matemática. Você ganha no ano. Dá um bom salário, dá um bom montante. Dá? Dá? Agora se imagina você ganhando isso num mês. O mesmo Deus que te dá o salário do ano, Ele pode te dar esse salário no mês. Porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono. Então, amado, eu estou aqui nessa noite para te incentivar. Eu estou aqui nessa noite, amado, para te, entusiasmar. E para fazer você pensar como Deus pensa. Nada pode te segurar, nada pode te deter. Há um poder dentro de você, amado. Há um poder dentro de você que é o poder dos poderes. E cá entre nós, quem quer te ver pobre é o diabo. Quem quer te ver perecendo, passando por necessidades, com escassez, quem quer te ver assim é o diabo, não é Jesus Cristo. Olha, amado, eu cresci num ambiente assim. A conformidade com a escassez. A conformidade com a necessidade. E algumas vezes eu escutei assim, é a minha cruz. Já escutou isso, irmã Cida? A senhora já falou isso também, que eu sei. Amados, nós temos sim uma cruz, mas como eu já disse, vou repetir, a minha é de isopor. Só quem quer carrega a cruz de madeira ou de ferro. De 1 tonelada, porque a minha pesada o meu Senhor já carregou por mim. Ele já carregou por você. Você tem que entender isso. Ele foi para aquela cruz para quê? Para nos salvar, para pagar a nossa dívida, para anular tudo que era contra nós. Estão entendendo? Então, eu ouvi dentro de casa, muitas vezes, que tinha que aceitar. Que era a cruz, que tinha muito pecado para pagar. E o que ele fez lá, no Calvário?
Ele pagou ou não pagou? Ele pagou. Então eu te pergunto, você tem pecado para pagar? Não, porque o teu Senhor já te perdoou. E Ele já pagou a dívida que era contra você e que era contra mim. Amém? Então nada pode te condenar, nada pode te parar, nada pode te acusar. Nada pode te deter, a não ser você mesmo. A não ser os teus próprios pensamentos. Versículo 9, pastor. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amado, eu quero ter muito para dar aos pobres. Eu quero ter muito para abençoar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Amém? Versículo 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Você imaginou o teu salário anual aí? Você conseguiu somar? Quanto que dá mais ou menos? Consegue receber agora esse montante por mês na sua vida? Olha, amado, se você disser, pastor, é impossível, amado, nós vamos ter que ter um gabinete. Nós vamos ter que conversar no pessoal para eu tentar te convencer do que Deus está falando aqui. Que o que é impossível para você é possível para Deus. Então a tua parte é o quê? Crer. Crer que Deus pode fazer. Então não crer nestas verdades, amado, é ir contra Deus. É ir contra a palavra de Deus, e isso é pecado. Eu não crer no que a palavra diz é pecado. Eu não crer que Deus pode fazer isso na minha vida é pecado. Então a lei da crença é o que manda na tua vida. E quem quer que você tenha crenças erradas é Satanás. Os teus pensamentos controlam os teus resultados. Diga isso, os meus pensamentos controlam os meus resultados. Então os teus pensamentos controlam a tua vida por completo. Se eu quero ter a vida mudada, se eu quero novos resultados na minha vida, eu tenho que mudar os conceitos, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Estão entendendo até aqui? Então eu preciso saber o que eu quero que mude em minha vida. Você sabe o que você quer que mude na sua vida? Porque tem muita gente assim, está vivendo já com os conceitos todos errados na mente, conformado com todos os conceitos errados e já nem sabe mais o que quer que mude na própria vida. Você sabe o que você quer que mude na sua vida? Não precisa me falar, só sim ou não. Sim? Você sabe? Glória a Deus. Então, meu amado, vou aqui citar um exemplo. Se é o casamento, eu preciso mudar os conceitos a respeito do casamento. Pastor, mas aqui, meu marido que tinha que estar aqui hoje, amada. Não era ele. Deus está ensinando você a ter os pensamentos dele. Então, eu preciso aprender a mudar os conceitos a respeito do casamento para que o meu casamento se torne aquilo que eu desejo. Estão entendendo? Então, aqui na minha mente, o meu casamento vai ser diferente. Na minha mente, os conceitos a respeito do meu casamento vão ser outros. Então, as minhas atitudes no casamento passarão a ser outras. E o meu casamento será mudado.
Estão entendendo? Pastor, mas e se o meu cônjuge não mudar? Amado, você vai continuar com os conceitos certos. Você vai continuar com os pensamentos certos. Se é na área financeira, eu preciso mudar os conceitos a respeito do dinheiro. A forma com que eu vejo o dinheiro, a maneira com que eu vejo o dinheiro. Vou falar algo, vou repetir algo que nós ouvimos lá no encontro de homens. Né, irmão Ricardo? Porque o dinheiro foi feito... O dinheiro foi feito para... Hã? Vamos falar mais alto. Porque o dinheiro foi feito para... gastar. Tá vendo o pensamento errado? Tá vendo o pensamento errado? Percebeu? Que é o que todo mundo fala. Não é o que todo mundo fala, porque o dinheiro foi feito para gastar? Não, amado. O dinheiro foi feito para guardar. O dinheiro foi feito para guardar. Porque quem guarda tem. Quem guarda tem. Então, os pensamentos errados vêm lá, né? Desde pequenininho você ouvia, né? Ah, porque o dinheiro é feito para gastar. O dinheiro é feito bom para gastar. Não. Porque quem gasta não tem. Quem gasta nunca vai ter. Então, o dinheiro foi feito para guardar. Para te dar prazer. Para poder dar a condição de você realizar boas obras. Amém, amados? Estão percebendo? Romanos 12, 2. Aleluia. E não vos conformeis com este século, mas... Então, olha Paulo dizendo. Vivam contentes com o que vocês têm. Porém, não vos conformeis com este século. Então, não se conforme com o pensamento errado. Não se conforme com o conceito errado. Não se conforme, amado, com a ideia que é totalmente fora da Bíblia Sagrada. Tem muita gente que diz assim, uns nasceram para ser rico e outros nasceram para ser pobre. Você concorda com isso? Tem um ditado que diz assim, o rico fica cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Você concorda com isso? Tem gente que concorda. Tem gente que, para aliviar a consciência, assume isso. Não, porque o pobre fica cada vez mais pobre mesmo, então não tem nem jeito de ficar rico. Ou seja, ele está se convencendo que ele tem que continuar pobre. São os pensamentos errados. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, não importa de onde você vem. Não importa a tua origem. Não importa a família, a tua descendência. Não importa. Importa que agora Jesus Cristo te chamou para reinar em vida com Ele. Não importa o que você aprendeu, não importa o que você viveu, porque tem muita gente que pode dizer assim, pastor, o senhor não sabe a minha história, a minha vida. Amado, você quer repartir comigo? Amém, eu estou aqui para ouvir. Mas não preciso saber. O que você precisa saber é que o Deus que eu prego aqui é Deus de milagre. É Deus que muda a história de uma mulher, de um homem de Deus. O Deus que nós servimos aqui é um Deus de poder, que pode fazer. Tá? Mas o que você tem que entender é que você tem que renovar os seus pensamentos. Olha lá. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a transformação de vida vem através da renovação da vossa mente. É aquilo que eu estou dizendo. Os teus pensamentos revelam o que você é. A tua vida é exatamente aquilo que você pensa. Então, se você renovar a tua mente com a palavra de Deus, a tua vida vai ser transformada. Aleluia. Você não será a mesma pessoa. Você não será mais aquilo que você se enxerga hoje.
mas será de fato a nova criatura em Cristo Jesus, viverá de fato em novidade de vida por meio daquele que habita em você, que é o Espírito Santo de Deus. Então, olha, obrigado, pastora. Agora já vou pedir para você mudar o versículo, mas amém. A renovação da vossa mente, para que experimenteis. Então, quando eu renovo os meus pensamentos pela palavra de Deus, ouça, mente renovada, amado, só se dá pela palavra de Deus. Não, pastor, eu estou lendo lá um livro de filosofia, estou lendo um livro, não sei. Amado, isso aí não serve para nada. Serve só para um conhecimento secular que vai agregar alguma coisinha, mas não é suficiente para renovar a mente. Está entendendo? Só a palavra de Deus tem poder para renovar a tua mente. E aí então você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você diga amém. Deuteronômio 8, 18, a parte A do versículo diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Confessa aí. O meu Deus, o meu Senhor, é Ele quem me dá força para adquirir riqueza. Você crê nisso? Você crê nisso? Então você tem que entender que você tem um Deus que está na tua vida, que habita em você, que te dá força. O que é essa força? Sabedoria, direção, orientação, sabe? Te guia por pensamentos corretos para que você prospere na sua vida. Estão entendendo, amados? Para que você faça a coisa certa e que venha adquirir riqueza. Deus não quer te ver pobre. Deus não quer te ver na escassez. Deus não quer te ver passando necessidades. Deus não quer que você viva com dívidas. Deus não quer. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Amém, amados? Então, a força, a capacidade para adquirir riqueza já está em nós. O que impede são os conceitos errados. Os pensamentos que nos impedem de adquirirmos riquezas. Então, o que impede, amado, você realizar o teu grande sonho? O que te impede? Você tem um grande sonho no teu coração? Tem? Eu tenho. Mas eu vou realizar. Em nome de Jesus Cristo, eu vou realizar. Você tem? Então diga, eu vou realizar. Eclesiastes 3, 1 e 2 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Hoje nós estamos vivendo aqui o tempo de arrancar o que se plantou. Como assim, pastor? Tudo que foi plantado na tua mente de errado, hoje é tempo de arrancar. Hoje é tempo de arrancar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Os pensamentos errados, conceitos errados, aquilo que foi colocado na tua mente como verdade, hoje começa a ser arrancado em nome de Jesus. Você tem a mente de Cristo, você tem que pensar como Deus pensa. E é necessário arrancar as raízes, amado, para que seja plantada nova semente e ela germine e crie raízes. Não há como
nós recebermos a boa semente e estarmos já enraizados nos conceitos errados. Por quê? Eu vou receber ela por pouco tempo. O que você está ouvindo aqui, você vai sair, talvez você até comente por mais um tempo, talvez você até medite por mais um tempo, mas amanhã de manhã você já vai estar com os meus pensamentos errados. Então é necessário arrancar o que está aí dentro da tua mente. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amado, tem que renovar o que tem aí dentro. E renovar é jogar fora. Pôr no esquecimento. Não posso mais alimentar isso na minha mente. Eu tenho que exterminar. Diga, eu tenho que exterminar. Você não está querendo não, né? Está querendo exterminar? Tá? Então fala com mais firmeza. Eu tenho que exterminar. Eu tenho que exterminar. Amém. 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 Amado, porque isso é uma luta. Se você não entendeu ainda, isso é uma luta aqui dentro. E se a mudança não ocorrer, eu tenho algo para te dizer. Tua vida vai continuar como está. É necessário arrancar. Jeremias 1, 9 a 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. A palavra do Senhor está na tua boca, amado. E é ela que você tem que confessar na tua vida. É ela que tem que ser o teu alimento diário. Vou dizer uma coisa para você: as coisas erradas, os pensamentos errados, os conceitos errados que você aprendeu por repetição. Você ouvia repetidamente aquelas coisas e você foi absorvendo. A mesma coisa agora tem que ser com os pensamentos de Deus. Tem que ser por repetição. Então não é somente esse culto que vai mudar a tua história. Não é somente essa noite que vai trazer a transformação para a tua vida. Isso aqui é o início de uma prática diária que você tem que ter com Deus. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você tem ouvido aqui a palavra de Deus, amado. Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia! Amado! Você, nesta noite, começa a derribar, começa a destruir os pensamentos errados na tua mente. É destruir, é arruinar a forma errada de concepção das coisas e edificar corretamente. É plantar a boa semente, que é a palavra de Deus, e ter uma vida transformada. Viver um novo casamento. Viver uma nova vida familiar, viver a prosperidade de Deus, viver a vontade de Deus em tudo. 2 Coríntios 4,13 diz: mas se o nosso evangelho... Não, pastora, não é isso. Passei texto errado, pastora? Não é isso, não é isso que eu quero dizer. 2 de Coríntios 4,13. Exatamente, 4,13. A pastora que se enganou aí. Está fácil de achar? 2 de Coríntios 4,13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei,
por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olha bem esse texto. Nós temos o mesmo espírito da fé. Porque o dom da fé o Senhor repartiu a cada um de nós na mesma medida. Então eu não tenho mais fé que você. Nós temos a mesma porção de fé, na mesma medida. Então esta fé, ela é perfeita. Amém? E é suficiente para crermos como Deus pensa. Essa fé, ela é suficiente para nos fazer pensarmos como Deus pensa. Então, olha, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então, quando eu falo os pensamentos de Deus, os conceitos começam a ser arrumados. Os pensamentos começam a ser arrumados. As ideias começam a ser alinhadas. É assim que nós substituímos os pensamentos errados. É assim que nós arrumamos a nossa mente. Você diga amém. Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amado e amada do Senhor. Com todo respeito, com todo amor, eu estou aqui para te confrontar. Amém? A palavra já me confrontou, então agora eu vou te confrontar. Por que não acontece na sua vida? Porque em verdade, é verdade. Não é talvez. Não é pode ser. É em verdade, vos afirmo. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Se alguém disser, meu casamento mude. Minha vida financeira mude. Minha vida familiar mude. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amados, isso é muito forte. Então a coisa não acontece porque os pensamentos errados estão aqui. Falando mais alto. Estou entendendo? O pensamento errado está gritando dentro de mim. E não deixa o pensamento certo me dominar. Porque a minha vida vai ser aquilo que eu penso. Está chocado? Tiago 1, 5 a 8 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, se necessita ter os pensamentos de Deus, peça. Se precisa pensar como Deus pensa, peça. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aleluia. Peça, porém, com em nada duvidando. Nada duvidando. Lembra o que estava falando lá em Marcos 11, 23? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Aqui, Tiago dizendo, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou essa mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, por um momento eu penso certo, depois eu estou pensando errado. É inconstante. É o homem de ânimo dobre. Cocheia em dois pensamentos. Estão entendendo? Pensamento certo, pensamento errado. Pensamento certo, pensamento... Com Deus, amado, é pensamento certo.
para agradar a Deus, para mostrar de fato para Deus que eu estou crendo, que eu estou acreditando, que eu estou confiando, que eu estou esperando, porque nós cantamos aqui, nós declaramos no louvor aqui, Senhor, nós confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, mas e os nossos pensamentos? Estão de fato alinhados com os pensamentos de Deus? Porque a Bíblia diz que se eu duvidar, eu não vou receber nada. Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé, e nós estamos indo para o final, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. Então nós temos que entender que Deus, Ele é recompensador. Então se nós estamos o buscando com sinceridade, amado, nós temos que crer com a certeza que a recompensa virá em nossa vida. Então eu não posso titubear em dois pensamentos. É necessário arrancar os pensamentos que estão fora da Bíblia e me firmar no que diz a palavra de Deus. Por isso é importante eu estar nos cultos, por isso é importante eu receber a palavra, por isso é importante, porque, amado, eu digo isso sempre aqui, a nossa vida, o nosso dia tem 24 horas, não é? Nós temos 7 dias por semana. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Então é um mundo de pensamentos errados, de conceitos errados, de ideias erradas. E que se nós não tivermos bem alimentados, se os nossos pensamentos não estiverem bem alinhados com a verdade, com a palavra de Deus, o mundo nos traga. E aí vem o quê? As dores, as tristezas, os sofrimentos, as enfermidades, os desequilíbrios emocionais, as necessidades. Vem tudo aquilo que vem para destruir. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, se eu não alinhar os meus pensamentos com a palavra de Deus, o mundo me traga. E voltando, 2 ou 3 dias por semana na casa de Deus é muito pouco. Por 2 horinhas. É muito pouco. Para nós estarmos aqui trabalhando a nossa mente, repetindo, sabe, inculcando os pensamentos certos, para a gente sair e ir como ovelhas para o matadouro. É assim que nós vivemos aqui a cada dia. A cada dia nós vamos como ovelhas, como indo para o matadouro. Então, se os meus pensamentos não estiverem totalmente alinhados à vontade de Deus, eu não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida com os pensamentos, com os conceitos fora da Bíblia, é totalmente impossível de experimentar isso. Esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você foi colocado aqui para viver a vontade de Deus. Você foi trazido aqui pela boa mão do Senhor, amado. Ouça, entenda o que Deus está fazendo a teu favor. Às vezes alguém te convidou, às vezes uma situação te trouxe. Não interessa. Interessa que Deus te trouxe para mudar a tua história. Deus te trouxe para te dar uma nova vida. Algo que você até hoje nem sequer imaginou viver. E por isso, nós estamos aqui aprendendo os pensamentos de Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você, orar por você. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou abençoado.
Diga, o Senhor me ama. Diga, o Senhor já me deu vitória. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga, eu já venci. Diga, eu sou rico. Diga, eu vivo o melhor casamento do mundo. Diga, eu tenho a melhor família do mundo. Diga, eu sou feliz. Diga, eu sou realizado. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, dê a mão para quem está do teu lado aí. Deus amado e bendito, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós glorificamos o teu nome nesta noite, porque mais uma vez o Senhor falou. A tua palavra foi pregada, Senhor. A boa semente semeada e caiu em boa terra. Nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra. Cremos, Senhor, que esta boa semente dará o seu fruto. Cremos, Senhor, que trará mudanças, trará transformação, irá destruir fortalezas na mente dos teus filhos. Eu creio, Senhor, porque a tua palavra diz, Pai, que o Senhor confirma a tua palavra através de sinais, de maravilhas e de prodígios. Eu creio que o Senhor vai confirmar que foi o Senhor quem falou aqui nesta noite, trazendo mudança na vida dos teus filhos, Senhor. Está escrito, Pai, que a tua palavra não torna para ti vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz na vida daquele que a recebe. A tua palavra prospera, a tua palavra cura, a tua palavra muda, transforma, dá uma nova vida. E aqui estamos, Senhor, para receber em nome de Jesus. Que assim se manifeste na vida da tua igreja, na vida de todos, Senhor, que ouviram e que ainda irão ouvir esta palavra, Senhor. Que se manifeste o teu poder, para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. A Jesus toda a glória.